Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, acione o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. A graça e a paz do Senhor Jesus, o amigo que vos fala, sou o pastor Daniel Andrade, estamos aqui através desse canal para trazer mais uma mensagem de fé. Olha, se prepare aí porque Deus vai falar poderosamente com você através aqui da palavra. Você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gostaria de te pedir, se inscreva agora, certo? Você que já é inscrito, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida dos seus familiares, tá bom? Não esqueça de deixar no comentário o seu pedido de oração, o seu nome, para que a gente venha colocar aqui nosso livro de oração, certo? Para a gente estar sempre aqui orando em nome de Jesus. Mas queremos te ensinar através da palavra, para que você venha ter uma fé forte em nome de Jesus. Crer nesse Deus Todo-Poderoso que opera grandes maravilhas na vida de todos aqueles que ouvem a palavra e crê no nome dele, tá certo? Olha, aqui no livro de Mateus, capítulo 17, aqui logo no versículo 20, a palavra do Senhor, ele tem nos ensinado: pois, em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ela passará, e nada vos será impossível. Olha, meu irmão, estamos aqui para, junto com você, orar, apresentar a Deus ali a sua petição. Mas é importante que você venha ouvir a palavra, que você venha crer na palavra de Deus. Talvez você diga, mas pastor, minha fé é tão pequenininha. Olha o que diz a palavra, meu irmão. A palavra, ela tem nos fortalecido, nos ensinando, mesmo que a gente tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente crer, não duvidar, nós iremos vencer essa situação que se levantou. Por isso diz, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ela passará. E nada vos será impossível. Nada, meu irmão. Nada será impossível quando a gente crê e apresentamos diante de Deus as nossas petições. Você viu aqui na palavra, mesmo que a sua fé seja tamanho de um grão de mostarda. Irmão, você crê e não duvidar, o milagre vai operar na sua vida. E aqui na palavra de Deus, aqui também é isso. Foi comigo na palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém? A Bíblia fala: todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé. Temos que orar e repreender toda ação do mal, todo problema familiar, todo problema de saúde, todo problema na área financeira. Temos que repreender essa situação. Se levantou para tentar nos abalar, mas não vai não. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós estamos tendo esse conhecimento para que a gente venha ter uma fé forte, não uma fé com dúvida. Por quê? Quando nós colocamos em prática a dúvida, nós perdemos a batalha, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ouvir o que há o ensinamento aqui na palavra de Deus, colocar em prática. Você viu aqui que a palavra do Senhor falou que mesmo se a gente tiver uma fé, mãe de um grão de mostarda, crer, tudo se fará. E a Bíblia diz aqui também que o justo viverá pela fé. Quem está pronto ali, sempre ouvindo a voz de Deus, não vai temer as adversidades e nem a luta
que tem se levantado contra a sua vida. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus um testemunho de 3 homens que a sua fé era forte. Sua fé em Deus era inabalável. Mesmo que ele passou por uma situação de perigo, mas eles não negaram a fé. Por isso que nós temos aqui 3, nós vamos ver aqui um grande livramento que aconteceu na vida dos 3 amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha. Esses homens tiveram conhecimento de Deus, conheceram a palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós estamos, através desse canal aqui, sempre deixando uma palavra de fé, uma palavra de salvação, ensinando o povo de Deus a não temer contra as adversidades. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos passar por lutas, dificuldades. Jesus nos alertou, meu irmão, no mundo tereis aflição, mas ter bom ânimo. Bom ânimo é ter fé em Deus, é confiar no Senhor. É no momento das adversidades que se levantou contra a nossa vida, nós entrarmos em oração, repreender em nome de Jesus, crer, mesmo tendo aquela fé do tamanho de um grande mostarda. Você viu na palavra, o meu justo viverá pela fé. E foi pela fé que esses 3 homens foram livres, tiveram aqui a sua vida restituída, mesmo sendo lançados ali na fornalha, mas eles não estavam sozinhos ali não. Quem estava com ele era a própria presença de Deus, e estava ali protegendo eles, livrando de todo mal que tinha armado aquela cilada para destruir a vida desses 3 jovens. Então, é muito importante a gente crer, confiar na palavra de Deus e não duvidar. Aqui em Daniel, capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura. Então, quando esse rei fez essa grande imagem de ouro, ele queria que todo o seu povo, todos os seus sacerdotes, toda sua comitiva, todo o povo, adorasse. E aquele que não adorasse a imagem que ele fez ali, tinha um decreto, seria lançado na fornalha de fogo. Então, quando as pessoas ouviram falar a respeito desse decreto, mesmo alguns sem concordar, mas por causa do medo, por quê? Porque muitos que não tinham essa fé forte, cedeu ao medo, muitos começavam a adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito. Mas 3 homens de Deus que tinham fé forte, confiavam no Deus do impossível, porque, como diz a palavra, o meu justo viverá pela fé. Nós temos que confiar em Deus e não nas circunstâncias que se levantaram para nos abalar. Encontro muitos aqui, por causa do medo, obedecia o que o rei falava. Quantas pessoas estão dando ouvido à voz do inimigo? Pessoas que estão dizendo, para a minha vida não tem mais jeito, infelizmente para a minha casa não tem mais jeito. Não, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Nós estamos aqui através desse canal, te levando ao conhecimento da verdade, para que você venha ter essa fé forte em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, no versículo 4, diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e dos saltérios, da gaita de fole e toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor
levantou. E diz mais: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Você veja que, através desse decreto, aquele que não obedecesse seria, na mesma hora, se fosse pego, seria lançado na fornalha. Irmão, e aqui nós vimos que as pessoas, quando ouviam aquela trombeta, o som, anunciando que era para se prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor tinha feito, muitas pessoas ali se prostravam. E aquelas pessoas olhando, reparando, vendo Sadraque, Mesaque, Abednego não se prostrando, e principalmente pessoas que tinham invejam deles, porque eles eram servos do Deus vivo. E quando nós servimos a Deus, Deus está nos honrando em todas as áreas, na área familiar, saúde, na área financeira. E as pessoas que não têm esse conhecimento de Deus começam a invejar, tinha raiva desses três homens. Naquele momento, uma oportunidade de destruir aqueles três homens, porque havia um decreto e eles não obedeceram. Chegaram o momento que uns deles foram até o rei e disse: olha, nós conhecemos três homens aí, que o Senhor aí constituiu aí, e eles não adoram Deus aos nossos deuses, não obedecem o seu decreto, e no seu decreto, o Senhor ali decretou que todos aqueles que ouvisse a harpa no momento ali que estivesse tocando ali, ninguém o adorasse, a imagem que o Senhor fez, era para ser lançado na fornalha. Olha, tem três homens aqui que não obedeceram. Naquele momento o rei ficou muito furioso. A pessoa que não vai obedecer a ordem de um rei. E ele perguntou quem é. Ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego viessem ao seu encontro. Porque ele queria saber por que aqueles três homens não obedeceram o seu decreto, a sua ordem. Vamos conferir na palavra assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaram. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Você veja que Nabucodonosor poderia ter já lançado Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, por causa da obediência, estava no decreto, mas fez questão de chamar aqueles três. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que quando ele consegue roubar a nossa fé, o milagre não vai acontecer. E o inimigo aqui traz ainda aqueles três homens, ainda faz uma proposta para eles, como se estivesse dando mais uma oportunidade para eles, para que ele negasse o Deus dele e cresce nos deuses dele, porque se a partir do momento que ele se arrependesse e cresce nos deuses dele e obedecesse, ele seria livrado daquela fornalha. E ali era o momento que o inimigo estaria enganando. Mas olha o que diz o versículo 15: agora, pois, está disposto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro e das cítaras, da harpa, dos salteiros, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja aqui, ele tentando colocar um medo. Irmão, o inimigo é isso que ele faz. O diabo sempre está querendo colocar medo em você, dizendo que não tem mais jeito, olha, não adianta mais orar. A gente tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ter uma fé forte, para repreender toda palavra negativa contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família.
creio que o meu Deus vai me livrar dessa situação. E o meu Deus vai fazer um grande milagre na minha casa, na minha vida e nos meus familiares. Que creio, irmão. E ele diz assim: e respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha a palavra desse homem. Olha a palavra de fé. Como diz a palavra, o meu justo viverá pela fé. Eles não tiveram medo. O rei ficou irado, ficou revoltado. E o rei mandou aumentar ali aquela fornalha 7 vezes mais. Mandou ali levar aqueles 3 homens e lançar eles na fornalha. Mas eles não tiveram medo, porque eles tinham uma fé forte. Eles confiavam no Deus do impossível. Versículo 23, em Daniel ainda. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atado dentro da fornalha sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Amém, irmão? Olha o grande milagre, quando nós temos a fé forte, confiamos em Deus. O inimigo aqui tem que reconhecer o Deus que você serve é um Deus poderoso. Nabucodonosor diz: espera aí, a gente não lançamos 3 na fornalha, amarrados? Eu estou vendo 4 homens passeando no fogo. E o fogo ali, não queimaram aqueles homens, não sofreram dano nenhum. É isso, meu irmão. Deus sempre estará conosco. No momento da adversidade, no momento da alegria. Por isso que é importante servir sempre a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra de Deus para você meditar, irmão. Para você ter uma fé forte. Nós iremos orar em nome de Jesus. E assim como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego livraram ele de ser consumido pelo fogo, protegeu ele nessa fornalha, é o mesmo Deus que vai proteger a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Tá certo? Quero te convidar para a gente juntos agora entrarmos em oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. Meu Deus, assim como o Senhor, Pai, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dessa fornalha, porque, meu Deus, do fogo, mesmo sendo lançado nessa fornalha, mas o fogo não pôde consumir aqueles 3 homens, porque eles estavam com uma fé forte. Meu Deus, talvez essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, está agora em oração conosco, Pai, estava se sentindo pequeninas na fé, mas como nós começamos a mensagem, o Senhor diz, mesmo que a pessoa tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se ela não duvidar, crer, o milagre acontece. Pai, visita este lar, visita essa casa, visita essa família, meu Deus, repreendendo essa fornalha do vício, essa fornalha da perturbação, essa fornalha, meu Deus, da enfermidade. Pai, o Senhor está aí, meu Deus, com essa pessoa agora, Pai. Envia o teu anjo agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés, para repreender toda ação do mal,
Meu Deus, que essa pessoa venha sair dessa situação, que ela venha, meu Deus, testemunhar o teu poder na vida dele e na vida dela. Que esta família seja restaurada, que esta casa seja abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos e tomamos posse da tua palavra e confiamos que o Senhor é um Deus do impossível, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Oh, glória a Deus. Você aprendeu neste momento a ter uma fé forte, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? O amigo que vos fala, sou o pastor Daniel Andrade, aqui da Igreja Palavra de Vida. A nossa Igreja Palavra de Vida está localizada aqui no bairro de São Vicente. Na principal mesmo aqui de São Vicente, o endereço é Rua São Vicente, número 850. Ah, pastor, mas eu moro aqui em João Pessoa, gostaria tanto de conhecer a igreja. Olha, meu irmão, se você mora aqui em João Pessoa, é muito fácil. Você pode pegar aí o ônibus Imaculada Pedro Lins, passa mesmo na porta aqui da igreja, aqui no bairro São Vicente, tá certo? E o dia de culto aí, pastor? Quarta-feira, sexta e sábado, 7 horas da noite. No domingo é mais cedo, tá, meu irmão? No domingo começa às 5 horas da tarde, é o culto dos filhos de Deus, onde nós estamos adorando, buscando o nosso eterno e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Tá certo? Olha, você que gostou dessa mensagem, deixa aí o seu like, compartilhe e não esqueça de deixar aí nos comentários o seu pedido de oração para a gente colocar no livro de oração aqui da igreja. Tá certo? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal no YouTube. Fique na paz.